Sabedoria de Salomão, capítulo 2. Pensando de modo errado, os maus dizem para si mesmos: a nossa vida é curta e cheia de tristezas. Quando chega ao fim, não há forma de escapar. Nunca se soube que alguém tenha sido libertado do mundo dos mortos, pois todos nós nascemos por acaso e daqui a pouco seremos como se nunca tivéssemos existido. A nossa respiração é como fumaça, e o nosso pensamento é uma faísca, produzida pelas batidas do nosso coração. Quando a faísca apaga, o corpo torna-se pó, e o espírito acaba-se como um sopro que passa. Em pouco tempo, o nosso nome será esquecido, e ninguém se lembrará das coisas que fizemos. A nossa vida desaparecerá como desaparecem as nuvens. Será desfeita como a neblina, quando é alcançada pelos raios do sol e vencida pelo seu calor. A nossa vida é como uma sombra que passa e o dia da nossa morte não pode ser adiado. Já está marcado e não pode mudar. Já que é assim, vamos aproveitar as coisas boas deste mundo. Vamos alegrar-nos com o que Deus criou, como fazíamos quando éramos jovens. Vamos beber os melhores vinhos e usar os perfumes mais caros. Vamos colher todas as flores da primavera. Vamos usar as coroas de rosas em botão. Vamos usar coroas de rosas em botão, antes que elas murchem. Que ninguém falte às nossas festas. Vamos deixar por toda a parte os sinais das nossas farras. Pois é isso que nos toca viver. É esse o nosso destino. Vamos explorar as pessoas pobres e corretas. Não vamos ter pena das viúvas, nem vamos respeitar os cabelos brancos dos velhos. Para nós, é a força que decide o que é justo, pois a fraqueza nunca ajudou ninguém. Vamos preparar armadilhas para apanhar os que são justos, pois eles incomodam-nos e são contra o que fazemos. Eles criticam-nos, dizem que pecamos contra a lei e acusam-nos de pecar contra os costumes do nosso povo. Dizem que conhecem a vontade de Deus e afirmam que são seus filhos. A presença deles já é uma crítica às nossas ideias. É só vê-los e já nos sentimos envergonhados. Eles não vivem como as outras pessoas vivem. Os seus modos são completamente diferentes. Para eles, não valemos mais do que dinheiro falso. Eles afastam-se de nós como se fôssemos imundície. Eles dizem que o final dos bons é feliz. Gabam-se de que Deus é o seu Pai. Vamos ver se o que dizem é verdade. Vamos ver o que lhes acontecerá no fim da vida. Pois, se são mesmo filhos de Deus, ele os ajudará e os livrará das mãos dos seus inimigos. Nós o poremos à prova com ofensas e torturas, e então veremos se continuam tranquilos, e saberemos se são pacientes. Vamos condená-los a ter uma morte vergonhosa, pois afirmam que Deus os salvará. O erro dos maus. Deste modo, raciocinam os maus, mas eles estão enganados, estão cegos por causa da sua maldade, e não conhecem os mistérios de Deus. Não creem que aqueles que vivem uma vida obediente a Deus serão recompensados, e não acreditam que os bons receberão seu prêmio. Deus criou o ser humano para que nunca morresse. Deus o fez como imagem e semelhança. Foi por causa da inveja do diabo que a morte entrou no mundo, e todos os que ficaram do seu lado morrem. Então é isso, pessoal. Sabedoria de Salomão, capítulo 2. Aqui, pessoal, a gente tem essa reflexão que eu ia dizer que tem a matriz também grega, né, dessa contraposição entre o justo e o mal, o certo e o errado, mas que ele vai falar muito mais pela mente do errado na maioria do capítulo. Então, a pessoa que vive, né, a pessoa má, a pessoa que vive, que lá em Provérbios Salomão chamaria até de tolo, mas aqui já chega até a ser mal, porque ele vive de perseguir aquele que busca fazer o correto. Então, essa pessoa, ela tá tomando um caminho ideal errado porque ela nem está enxergando o que tem para ela no futuro, uma punição, as consequências dos atos dela que vão perseguir ela por própria natureza, né? A Consolação da Filosofia de Boas explica isso muito bem.
que o próprio ato ruim da pessoa já é a punição em si por ela estar indo contra a verdade. E, e todo esse raciocínio aqui, ele também vem, pessoal, é interessante observar, tem um filme chamado Jorge da Capadócia. Esse livro foi escrito mais ou menos nessa época pelos meus cálculos, só que o Jorge da Capadócia viveu 200 anos depois de Cristo, salvo engano, ou 50 anos, mais ou menos, de 50 a 200 anos depois de Cristo. E esse livro foi escrito mais ou menos, acredito que 50 anos, acredito que antes ou depois também. Mas nesse período de Cristo, assim, não muito, nem 300 para trás, nem 300 para frente. O ponto é o seguinte que eu quero dizer, que isso aqui foi construído em um contexto de perseguição aos cristãos. Então esse livro aqui foi feito 50 anos depois de Cristo, quer ver? Sabedoria de Salomão, quando foi escrito? Vamos ver aqui para eu colocar de maneira mais específica meu argumento. O que eu quero dizer é que esse livro aqui também ele foi feito para apaziguar o coração dos cristãos da época. Ó. Esse livro foi escrito um século antes de Cristo ou depois de Cristo. Não sou eu que estou viajando, né? Porque está na data aqui. Você pode pesquisar que você vai ver. Foi um século antes ou depois de Cristo. Porque era um momento onde esse sentimento do Deus Uno, principalmente num mundo que esse livro foi em uma área meio grega e romana, né? Então, esse sentimento de Deus Uno, ele estava sendo até criminalizado, porque a Grécia adorava o panteão de deuses lá dele, né? Os 12 deuses do Olimpo. E Roma adorava os planetas. Então, ser monoteísta nessa época já era um crime por si só. Agora vamos ver quando quando viveu Jorge da Capadócia, que foi mais ou menos 150 anos depois de Cristo. Quando, 270 a 280 anos depois de Cristo, que foi o que eu falei, não foi mais que 300. Então, meu ponto é, esse livro, inclusive, é um dos tipos de livro, gente, que influenciou o pensamento de mártires, como Jorge da Capadócia e outros. Por quê? Porque Jorge da Capadócia tem até o filme, eu peço que você pesquise e assista. Foi um mártir que foi cristão, ele era um soldado do Império Romano, ele tinha ordens para perseguir cristãos, ele se recusou a fazer isso. E aí o que contam as histórias, né, a história que as pessoas da época contam, assim, o que ficou no papel foi que Jorge foi protegido e teve vários milagres através dele. Paralíticos voltaram a andar, o corpo dele, quando atacavam ele conseguiu lutar contra inúmeros soldados romanos, as flechas quebraram, né, ao contato com o corpo dele, em vez de ele se ferir. E isso como demonstração da fé, né? Por isso que o São Jorge que a gente tem hoje é o Jorge da Capadócia, que é essa demonstração da luta contra o dragão, contra os monstros, que seriam ali o politeísmo, a ignorância, o politeísmo em si eu não considero um monstro, uma coisa ruim por si só. E aí eu vou deixar aqui as ressalvas, mas se você entende sobre mitologia, o politeísmo em si não é um problema. O problema é a ignorância, né? Porque o ensinamento divino, ele vem das coisas que Deus nos deu para interagir. Eu não estou dizendo que existam vários deuses, eu estou dizendo que o culto politeísta, de maneira geral, pelo que eu enxergo, ele era uma maneira também de chegar ao divino. Porque a vontade de Deus, ela é interpretada através do nosso sentir, né? Da gente entender e se conectar com ele. Então, se saber sobre a busca pela luz de Apolo, o equilíbrio, a cautela com as palavras de Hermes e o fim uno, né? Porque mesmo no culto politeísta tinha um deus principal que era Zeus, que guardava o Olimpo. Se esse estudo horizontal levava a pessoa a entender que existe algo acima e essa pessoa entender que tudo está conectado, no final, por mais que verbalmente ela fosse politeísta, ela ia acabar entendendo que o Uno está regendo o mundo, que é o Uno, ou se você preferir, o Yin Yang, né? Essa flutuação do sim e não, luz e mal, luz e escuridão, bem e mal, a lei da correspondência, essa polaridade está de alguma forma lutando, né, no mundo. E isso, a pessoa ia chegar da mesma forma, porque os mais antigos filósofos gregos,
sempre chegaram a essa conclusão, mesmo em um mundo politeísta, por mais que eles professassem outra fé. E os que não professavam, inclusive, né, se davam mal. Enfim, como Sócrates, que não foi diretamente por causa disso que se deu mal, mas acabou se dando mal também nessa história, por razões parecidas, né, que foi levar as pessoas a pensar. Vai saber o que estava sendo a conclusão do raciocínio das pessoas quando elas enxergavam a ilusão toda, com as perguntas dele, com o método, acho que era maiêutica, né, que ele fazia perguntas até a pessoa, eureka, descobrir algo novo com minhas próprias perguntas. Então, vai saber qual era a conclusão, se as pessoas não estavam percebendo, pô, na realidade não faz tanto sentido toda essa estrutura política, esse controle. Na realidade, eu estou percebendo a ilusão que tem ao redor aqui, a estrutura de controle. Então, gente, eu queria só reforçar isso sobre esse livro, né, esse capítulo e esse livro. Esse livro, ele foi escrito dessa forma também, para poder ajudar as pessoas que estavam se tornando principalmente monoteístas, né, acreditando no Deus que hoje é o Deus cristão da época, ajudar elas a se manterem sãs, saber que por mais que elas estivessem sendo perseguidas, até dentro do império, às vezes até dentro da família, dos vizinhos, elas estavam certas em caminhar com justiça, com busca de sabedoria, né? E isso é algo difícil no mundo como um todo, porque eu acho que até todo mundo começa de alguma forma tentando ir certo, mas quando a pessoa percebe que todo mundo ao seu redor está fazendo errado, fica às vezes muito difícil, né? Como que a pessoa vai ter força se todo mundo, né, às vezes ao redor está fazendo errado? Então, um livro como esse, ele vem para acalentar o cristão, o fiel que está buscando fazer a forma correta. Enfim, fica aqui minha reflexão, e é muito engraçado, né, como a fé pode ser, porque se eu estiver falando isso aqui com um católico, dependendo do católico, a pessoa diz, meu Deus, que blasfêmia que esse rapaz está falando que o politeísmo, ele é aceitável, ou foi aceitável, ou que dá para chegar a Deus pelo politeísmo. E se eu estiver falando com um filósofo, com alguém que está entendendo a linha de raciocínio, já vai passar a fazer certo sentido. Não sei se para você faz, mas eu vou repetir de novo uma linha do meu raciocínio para dar para você entender. Existiu o politeísmo, onde Zeus ficou no topo, o Hades cuidava do submundo, e todos os outros deuses, cada um era afeito a uma característica da natureza, né? Dionísio com os prazeres, Atena com a sabedoria e a guerra, Ares com a guerra, né? Só que uma guerra mais violenta, uma guerra, digamos, menos estratégica de que a de Atena. Afrodite é o amor, Hera, enfim, eu nem lembro qual é o dom de Hera, né? Da deusa Hera, mulher de Zeus. Mas assim por diante, os 12 deuses, Apolo com o sol e sua missão, né, de iluminar, de também ter sabedoria, Apolo também é reconhecido. Hermes como o deus mensageiro, que levava o recado de Zeus para os homens ou para outros deuses, e que carregava ali a mensagem de Zeus, e com a sabedoria e a capacidade da viagem, do comércio, o protetor do comerciante. E o que eu vejo, pessoal, é que é como se alguém que conseguiu ver isso de cima, para criar esse panteão ao longo do tempo, né? Porque esse panteão foi dado aos humanos de alguma forma, mesmo que você diga, não, os deuses existiram. Beleza, se você for do tipo que Deus existiu, então você já entendeu o que eu quero falar. Se esses deuses existiram, você entende o que eu quero falar. E se você acredita que eles não existiram, e eu estou partindo da premissa de que eles não existiram, mas foram dados como ideais, quando você percebe, vamos supor que você diz assim, não, eu sou... porque na época ela era assim, né? Eu sou devoto de Atena. Atena é minha deusa. E você busca a sabedoria, já que você é devoto de Atena, seu culto, sua vivência diária vai lhe levar a um caminho de sabedoria. Se você é devoto de Ares, você vai para o caminho da guerra. Isso é o que acontecia em alguns pontos, mas em vários pontos, o que eu acho que é mais comum acontecer? A pessoa, no momento que ela está precisando de Atena, ou de sabedoria, ela recorre aos cultos de Atena. No momento que ela precisa de uma guerra, que a cidade dela vai lutar, ela recorre aos cultos de Ares. No momento que ela vai pescar, que o pai dela vai pescar, ela recorre aos cultos de Poseidon, que é os mares, ele precisa de um mar abençoado.
Quando a pessoa para pensar, ela percebe, poxa, existem esses deuses e cada um tem um dom. E se em vez de eu, tipo assim, focar em um, dizer assim, que eu sou devoto, ultra devoto de um, eu passar a observar qual a bênção de cada um, e não é que você vai ser devoto de um Deus, você vai prestar culto a ele. Mas, sabe, é o eureka? Porque eu estou tentando pensar no nível de quem estava naquela época preso nessa redoma de ter que adorar um Deus, da ser a guerra entre os deuses, Troia tinha outra cidade lá que eu esqueci, né? A guerra de Troia, e nesse contexto de inimigos. Mas aí você dá aquele eureka e você percebe, pô, cada deus desse tem um dom. O que eu posso aprender com Hermes? Quer dizer que eu posso aprender a falar melhor, a ser um cara comerciante, negociador. O que eu posso aprender com Atena? Quer dizer que eu posso aprender a ser estratégico, a não ser belicoso. O que eu posso aprender com Hades? Quer dizer que eu posso aprender sobre o amor dele com a rainha Perséfone, que ele foi lá e buscou ela, e ele soube negociar com a mãe dela para poder eles ficarem cada um num período com a Perséfone. E que também existe o submundo. E olha só o que a gente pode aprender com Hades, que na realidade existe a história, né, que Hades foi tipo assim, trapaceado pelos irmãos dele para ficar no submundo. Então Hades, na realidade, por mais que ele é o deus do submundo, ele tem essa missão, que ele foi meio que trapaceado para ter que ficar lá. Se você depois puder, você pesquisa a historinha. Tinham três, acho que eram 3 palitos de 3 tamanhos, mas eu já sabia o tamanho, e Poseidon também sabia que Zeus tinha trapaceado, então só sobrou para Hades tirar o palito e, tipo assim, perdi, mas ele já tinha se trapaceado. Então a missão dele, na realidade, é cumprir a missão de ser odiado. É tipo como quem diz que Judas traiu Jesus porque era a missão dele, diz. A missão de Judas era trair Jesus já desde o começo, né? Então alguém tinha que trair Jesus para Jesus ser traído, ser crucificado e ser elevado ao patamar que ele tinha que estar. Então essa é uma outra forma de observar, onde você desperta mais, e por mais que a história nos coloque para ter ódio por alguns personagens e amor por outros, a gente observa qual o papel de cada um e qual as verdadeiras nuances, né, que a gente pode tirar de cada um. Eu acho isso muito produtivo também. É isso, pessoal. Sabedoria de Salomão, capítulo 2. Eu desviei um pouco aqui até para falar sobre o panteão grego e outras coisas assim, porque esse livro foi escrito no mesmo contexto, tá? Se você pesquisar sobre o contexto desse livro aqui, ele foi escrito nesse contexto de politeísmo, perseguição por ser cristão e coisas assim. Então, é isso. Vamos ao próximo.